Acho que estamos no ar, né? Na imagem, som, está tudo tranquilo. Certo, né? Ok, vamos iniciar mais uma reunião online, esta live do dia 12/4. Teremos aí uma ministração da palavra com o tema objetivo ou chamado. Então nós vamos aí escutar uma palavra de Deus sobre os nossos corações. Eu gostaria de, neste momento, orar com vocês para que Deus possa nos abençoar, abençoar o nosso coração, mas acima de tudo isto, da bênção que queremos ou da petição que podemos fazer, nós queremos nos derramar diante de Deus e diante dele, agradar o coração dele e adorá-lo e servi-lo. Vamos fazer uma oração e depois da oração nós vamos ter um louvor aí, logo em seguida a palavra. Pai Celestial, nós na tua presença estamos e sempre é bom estar na tua presença, porque a tua presença nos faz bem. A tua palavra diz que é melhor que o ouro para nós estar diante de ti, um dia ao teu lado, é melhor que o ouro para nós. Nós cremos, acreditamos e experimentamos isto todos os dias da nossa vida. Pedimos a ti a tua ajuda, que possamos todos os dias estar reconciliado contigo, Senhor. Estar reconciliado com a tua palavra, estar de bem, Senhor, com a tua palavra, obedecendo a ti, observando os teus mandamentos, observando aquilo que o Senhor tem falado a nós todos os dias, possamos guardar a tua palavra em nosso coração, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos nos desviar, cair. Venha, Senhor, sobre nós, sobre as nossas cabeças, venha nos ungir, venha nos abençoar, venha nos trazer clareza de espírito, que o Senhor possa nos levantar, que o Senhor possa nos dirigir e que as nossas aflições estão diante do teu altar. Uma aflição física de doença, uma aflição de problemas financeiros, uma aflição de conflitos internos no emocional, conflitos internos na mente. Que a tua palavra possa trazer libertação a nós, porque para isto que o Senhor veio, trazer libertação a nós, trazer cura a nós. Nós queremos ser curados, nós queremos ser sarados, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então isso significa que ela ilumina o nosso caminho quando andamos. Então nós queremos ter esta luz, esta lâmpada em nós, no meio de nós, na frente, no nosso caminhar. Que o Senhor possa sempre, sempre conduzir-nos. Que o Senhor possa sempre trazer mesmo esta luz, a tua palavra, sobre as nossas vidas, para que possamos enxergar quando nós andamos, quando nós damos os nossos passos. Também lembro de um versículo bíblico que diz que o Senhor firma os nossos passos. O Senhor não só clareia, o Senhor não só deixa nítido o caminho, o Senhor não só traz luz com a tua palavra, mas também o Senhor firma os nossos passos. Isto é muito bom e importante para nós, porque nós precisamos da firmeza da tua palavra, da firmeza do teu espírito. Venha, Senhor, de encontro a nós. Abençoa quem está nos assistindo. Abençoa quem está nos ouvindo. Que isto não seja somente uma live, mas seja uma bênção para cada pessoa que nos ouve e nos assiste. Que seja um alimento sólido, que traga esperança, graça, bondade, misericórdia, que possa levantar aquele que nos ouve, Senhor, no nome de Jesus Cristo.
nós pedimos para Ti e reconhecemos que o Senhor, Tu és o nosso Senhor, mas também Tu és o nosso Pai. E acima de tudo, o soberano, o eterno, que controla e está sobre todas as coisas. Abençoa os nossos ouvidos, abençoe as nossas mentes, abençoa os nossos corações, que eles se abram, Senhor, mediante a Tua palavra. A Tua palavra é autoridade, a Tua palavra é certeza, a Tua palavra é clareza, a Tua palavra é limpeza, a Tua palavra é bondade, a Tua palavra é esperança, a Tua palavra é caminho certo. Então, Senhor, abrimos os nossos corações, abrimos as nossas mentes para ouvir a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, dirige, conduz, pega nas nossas mãos, olha as nossas mentes e olha os nossos corações. Liberta-nos de nós mesmos. Manda a Tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso coração, qualquer compartimento escuro, dai clareza. No nome de Jesus, nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós ouviremos agora uma canção e logo em seguida a palavra. E você possa escutar esta canção e se você souber também, você pode cantar junto com a gente. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração grita, alegria eu quero. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Tá sem som, Algo. Ok, nós vamos ouvir a palavra agora pelo pastor Toninho. Pastor Toninho, por favor. Amém, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o seu amor nos alcançou, né? Pelo seu amor que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ele nos alcançou esse amor. E nós somos gratos por esse amor, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra seja ministrada hoje, que o teu coração possa receber como uma terra fértil e que as suas raízes possam se aprofundar, né? Enquanto eu estava adorando, o Senhor me deu uma visão, eu via raízes, em vez de elas crescerem para dentro da terra, elas cresciam para fora. Elas não eram profundas, elas não eram raízes que não se aprofundavam. E que você que talvez tenha raízes que não está aprofundada na palavra, você não está enraizado na escritura, as tuas raízes estão para fora, em vez de elas estão pela profundidade. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, que as tuas raízes possam ser aprofundadas nessa noite, que essa palavra possa trazer aprofundamento no Senhor, você se aprofundar nas coisas que são de Deus. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor me deu essa palavra, você caminha por um objetivo, ou por um propósito, ou pelo chamado. Porque o Senhor tem me dito muito nesses dias que as pessoas têm procurado muito o Senhor por um objetivo pessoal e não busca Deus pelo chamado, em saber qual é o chamado que a pessoa tem, né? E o propósito que Deus tem nesse chamado da vida das pessoas. Até eu vou dar um exemplo meio grosseiro, mas assim para você possa entender, né? Uma pessoa ela pode ter um objetivo para emagrecer, sei lá, 10 quilos, né? E ela batalha, emagrece, mas depois de alcançar o objetivo, geralmente as pessoas relaxam. São poucas que continuam se dedicando com a sua dieta, com o seu exercício. Porque é uma tendência do ser humano, quando ele alcança o objetivo dele, ele relaxa, né? E é isso que Deus não quer nas nossas vidas. Porque quando nós buscamos a Deus por um objetivo, às vezes eu estou com um problema financeiro, eu busco Deus por causa desse objetivo, só por causa desse objetivo, mas eu tenho que buscar a Deus por causa do meu chamado que tem. Eu tenho um chamado, você tem um chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida. E eu preciso caminhar de acordo com esse propósito e de acordo com esse chamado, e não com objetivos de coisas, para alcançar ou para ganhar coisas. Amém? Vamos abrir Mateus 27, dos 50 em diante, ali quando Jesus estava sendo crucificado. Né? E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado é que faz separação do homem com Deus. Se você pegar Adão e Eva lá em Gênesis, o homem foi separado por quê? Por causa do pecado, da desobediência, por causa da rebeldia, o homem perdeu essa separação. E é importante que você entenda isso, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, por aquilo que nós tínhamos perdido de comunhão com Deus. Jesus morreu numa cruz por mim, por você, pelos nossos pecados, para que eu tenha acesso direto com o Pai. Eu tenho acesso direto com o Pai. Essa palavra é tremenda, irmão. Que o Espírito Santo possa me dar sabedoria para ministrar ela, para que o Espírito Santo também toque no seu coração, para que você ouça essa palavra e seja eficaz na sua vida. Amém? Que o Espírito Santo abençoe os seus ouvidos para você ouvir essa palavra nessa noite. Em Mateus 27, 50, fala assim:
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ali, quando Jesus estava rendendo na cruz, ele estava morrendo. E nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram, ou ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O homem, no primeiro Adão, o homem perdeu, por causa do pecado, houve uma separação entre o homem e Deus. E Jesus ele veio reconciliar o homem através da cruz, com que o pecado que separava, por isso que eu falei que o pecado ele separa entre o homem e Deus. Então, Jesus ali, quando ele morreu, ele falou, está tudo consumado, o véu foi rasgado de cima e baixo. Qual era o véu? O véu do templo, que depois nós vamos ver lá em Êxodo. Esse véu, o próprio Deus tinha mandado construir. Havia uma separação, que o tabernáculo, quando foi construído, naturalmente, era assim, era formado pelo pátio, pelo santo e pelo santíssimo lugar. E o santo lugar para o santíssimo havia esse véu, eram várias camadas de véu que separava o santo do santíssimo, e uma vez por ano só, o sumo sacerdote ele entrava na festa dos tabernáculos, ele entrava amarrado com uma corda e com o sino na mão, e ele entrava no santo do santo, onde estava ali a arca, a tábua, a vara de Arão, os querubins, mas era só uma vez por ano que entrava ali, porque ele fazia o sacrifício no pátio, onde havia uma pia de bronze do lado esquerdo, e ele olhava ali e fazia o sacrifício pelos pecados do povo. Ele entrava no santo lugar, onde havia do lado direito a mesa da preposição, onde havia os pães asmos, e do lado esquerdo havia o candelabro, que é sobre as 12 tribos de Israel, que representava ali, e o Espírito Santo. E uma vez por ano, esse sacerdote ele entrava no Santo do Santo. E também havia os turnos dos sacerdotes, durante o ano, de 15 em 15 dias, os sacerdotes entravam só no pátio e no santo lugar. No Santíssimo era só o sumo sacerdote que entrava no Santíssimo lugar, uma vez por ano na festa dos tabernáculos, pelos nossos pecados. Jesus, ele veio quebrar toda a religiosidade. Eu quero que você entenda que às vezes Deus cria algumas coisas para que as pessoas entendam aquilo que ele está criando. Mas depois ele mostra o que é verdadeiramente o que ele quer com aquilo que ele deu. Por um tempo, o tabernáculo serviu para os homens entenderem a presença de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, irmãos. E aí, Jesus veio cumprir aquela festa do tabernáculo para que nem todo ano você fazia sacrifício, o sacerdote fazia sacrifício. E Jesus ele veio morrer uma vez só por todos nós, por todos os nossos pecados. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado por nós na cruz. E o véu foi rasgado de cima e embaixo. Por que de cima e embaixo? Porque Deus tinha criado o véu. O véu podia falar, o véu foi rasgado de baixo para cima. Não, mas foi de cima para baixo, porque Deus estava rasgando aquele véu. Ele estava dando o quê? Você não precisa mais de um sacerdote para entrar na presença do Senhor. Você pode entrar na presença de Deus, porque está aberto. Jesus abriu aquele véu que separava o povo e só o sacerdote entrava. Vamos abrir lá em Êxodo 26. Conheceis a verdade e a verdade nos liberta, irmãos. E Êxodo 26, 31 a 33, fala assim, farás também um véu de estofo, o azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido com querubins, obras de artifício se fará. Suspendê-los sobre 4 colunas de madeira, de acácia,
cobertas de ouro, ou seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o seu véu debaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo do santo, o lugar santíssimo. Amém? Então, quando Jesus morreu, ele está falando ali sobre esse véu que separava do santo do santíssimo. Para que qualquer um em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você tem acesso direto. Por isso que o véu foi rasgado de cima e embaixo. Rasgou o véu de cima e embaixo. Entende, irmão? Tem coisas que Deus criou e ele elimina quando ele quer. E as pessoas não percebem, querem viver como o véu da religiosidade, na dependência do que? De sacerdotes, de pastores, e não dependência do Espírito Santo, não na dependência do Senhor. Você tem acesso direto com Deus, você não tem mais intermediário, você não precisa mais de um sacerdote sacrificar por você, porque Jesus já fez esse sacrifício por todos nós, por todos os nossos pecados. E é isso que eu quero que você entenda. É a mesma coisa assim, irmãos. Quando você... Nós temos várias estações, primavera, inverno, verão, né? Quando termina o verão, ou a primavera, e entra o inverno, as roupas que você usa na primavera, você não usa no inverno. E vice-versa. As roupas que você usa no inverno, você não usa no verão. Então, nós precisamos entender a estação que nós estamos vivendo hoje, para não estar usando uma roupagem, faz de conta, do Velho Testamento, para você não estar usando uma roupagem de um véu que separa você da presença do Senhor. E muitas pessoas estão vivendo na estação errada, e você precisa estar vivendo na estação certa. Até a comida, o alimento, o que você come no verão, você dificilmente come no inverno. No inverno você toma uma sopa bem quente. No verão, você não vai tomar sopa. Você vai tomar o quê? Chupar um sorvete, tomar um sorvete. Por quê? Eu estou dando esse exemplo para você entender que há estações, há ciclos da nossa vida que nós precisamos entender, como o ciclo da Páscoa, o ciclo do Pentecoste e o ciclo de Tabernáculo, são ciclos da nossa vida e nós precisamos saber qual é o ciclo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Para que eu não possa estar vivendo numa estação errada, numa estação fora do propósito de Deus. E quando eu busco os meus objetivos e não o propósito de Deus, eu nunca vou andar na estação certa, porque eu vou sempre estar buscando os meus objetivos, os meus prazeres, aquilo que eu preciso e não aquilo que o reino precisa. E as pessoas não têm entendido e estamos vivendo numa outra estação. E vive numa estação que passada, da religiosidade, na dependência do sacerdote. Essa palavra vai trazer libertação para você. Não para você ficar livre para fazer o que você quer, mas para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para você andar no teu propósito, para você andar no teu chamado. E aqui me chama a atenção que o centurião só acreditou depois que viu os acontecimentos. Eu quero saber, perguntar essa noite para você. Você crê sem ver ou você precisa ver para crer? Aquele centurião, quantos perderam oportunidade por duvidar que Jesus era o Filho de Deus? Quantos perderam oportunidade? Mas eles falam que eles creram, depois que viram os terremotos, de ver as pessoas ressuscitar depois, sair dos túmulos ressuscitados, alguns santos, e vocês vão entender esse mistério, daqui a pouco nós vamos ler outras passagens, e você vai entender esse mistério da ressuscitação dos santos. E esse centurião, e com os guardas que guardavam Jesus ali, os que guardavam Jesus, vendo os terremotos, 54,
vendo os terremotos e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente era o Filho de Deus. Que não seja tarde para você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o único caminho que você pode seguir, que você pode caminhar, que as escrituras sagradas são a nossa bússola, como eu sempre falo, dando direção para o nosso caminhar. Não seja uma pessoa que vai crer depois que ver os acontecimentos. Não adianta você crer depois que a igreja for arrebatada, irmãos. Se você crê ainda, você vai ter uma segunda oportunidade. Mas creia para que você possa ser arrebatado na igreja. Porque Jesus veio buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Jesus não veio buscar uma prostituta, uma igreja que se vende, uma igreja que se prostitui pelo poder, uma igreja que se prostitui por dinheiro. Ele vem buscar uma noiva sem mancha e sem mácula. Eu queria te fazer uma pergunta. Que tipo de pessoa que você é? Você precisa ver para crer? Ou você crê nas escrituras? Você crê na palavra? Você crê que haverá o arrebatamento da igreja? Jesus, antes de morrer, falou, tudo está consumado, tudo está cumprido. Ele cumpriu o quê? O propósito, o chamado que ele teve para viver na terra. Jesus, ele cumpriu, está tudo consumado. Eu cumpri o meu propósito, eu cumpri o meu chamado. Eu não vim na terra por um objetivo de mostrar que eu era o Filho de Deus, não. Eu vim cumprir na terra para trazer salvação, para trazer reconciliação entre o homem e Deus. Eu vim rasgar o véu, aquilo que separava, aquilo que só o sacerdote entrava, para que todos que creem em mim, ele possa entrar e ter comunhão direta com o Pai. Quando eu estava escrevendo isso aí, Deus falou assim para mim, assim, ó, é muito legal isso aí. Se você fosse Deus, você acreditaria em você como Deus acredita? Eu disse, não, Senhor. Porque Deus, ele crê muito mais por nós do que nós mesmos cremos por nós. E hoje eu vejo a igreja muito sóbria. Eu vejo a igreja muito sóbria e ela precisa se encher do Espírito Santo. Não se embebecer com vinho, mas encher do Espírito Santo. Com salmos, com cânticos espirituais. A igreja ela precisa voltar a ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou igreja, você é igreja. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a igreja está muito sóbria, muito sabe, muito ritual. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Que as tuas raízes possam ser aprofundadas nessa noite. Que as tuas raízes não possam ser superficiais para o lado de fora, mas ela seja aprofundada naquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Estamos passando por um período de pandemia. E eu estava orando e o Senhor falou assim, será que eu vou ter que mandar quantas pandemias para que o meu povo se desperte? Quantos terremotos eu vou ter que mandar ainda para que a minha igreja se desperte? Quanto eu vou ter que fazer na terra? Quanto que eu vou ter que chacoalhar a terra para que o meu povo busque verdadeiramente a minha face? Que não fique buscando os seus objetivos, mas que busque o seu propósito daquilo que você tem para fazer na terra? Quantas vezes o Senhor vai ter que chacoalhar a terra? Quantos vírus o Senhor vai ter que deixar o inimigo fluir nesses espíritos para que a igreja acorde, para que a igreja deixe de ser sóbria e ela se enche do Espírito Santo para fluir a vontade do Senhor, para que você possa viver o seu propósito, o chamado que Deus tem na sua vida. Nós precisamos, irmãos, nós acreditarmos nas Escrituras e vivê-las. As Escrituras Sagradas elas precisam ser crida e vivida. Entrar no sobrenatural de Deus.
Não ficar só vendo as coisas naturais e se atemorizando com essas coisas naturais, mas você precisa entrar no sobrenatural de Deus. Você precisa romper com tudo aquilo que te breca, com tudo aquilo que te prende. Você precisa romper para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Você precisa romper com tudo aquilo, com amizades que te prendem, com pessoas que te prendem. E uma coisa que eu vou te falar, quanto mais você estiver perto da cruz, menos pessoas vão estar perto de você. Você que sabe disso, irmãos? Quanto mais você estiver perto da cruz, menos pessoas vão estar perto de você. Elas não vão querer caminhar com você. Foi assim com Jesus. O que aconteceu com Jesus no seu caminhar? Os discípulos foram abandonando eles. Duras palavras tu tens para mim. Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menos discípulos tinha. Vê quantos discípulos tinha quando Jesus estava crucificado. Só estava João lá. E Maria, as duas Marias, Maria Madalena e a Maria, a sua mãe. Quanto mais perto da cruz você estiver, menos pessoas vão querer caminhar com você. Sabe por quê? Porque elas não querem ir para a cruz, elas não querem crucificar a sua alma. Assim também é com as nossas vidas. Quanto mais perto da cruz eu tiver, quanto mais perto da cruz você tiver, pessoas começam a ficar distantes de você. Pessoas que não querem viver o evangelho do reino, querem viver outro evangelho, mas não o do reino. Uma coisa, irmãos, você não pode ser guiado por evidências, mas você tem que ser guiado pelo sobrenatural de Deus, pela Escritura Sagrada, pela palavra. Não fique sendo guiado por evidências, pelo jornal, por notícias. Não seja guiado por aquilo que os teus olhos carnais estão vendo, mas seja guiado pela sua fé, pelo Espírito Santo de Deus, pelo sobrenatural. Ser movido pela palavra e não por evidências naturais, não por notícias de jornais. Não seja guiado por notícias de jornais, irmãos. Seja guiado pela palavra. Ela é a nossa direção. As promessas que estão na palavra, elas vão se cumprir, irmãos. E você precisa não andar por evidências. Não, mas é lógica, não ande pela lógica, não ande pela razão, não ande pela evidência, ande no sobrenatural de Deus. Aqueles que andam no chamado, eles andam pelo sobrenatural de Deus. Aqueles que andam por objetivos pessoais, ele começa a olhar as evidências, as circunstâncias, se são favoráveis ou não, para fazer alguma coisa. Mas aqueles que estão na terra para cumprir o seu chamado, como Jesus cumpriu o seu chamado, morrendo na cruz por nós e ressuscitou por nós, subiu ao céu, mandou o Espírito Santo, ele cumpriu aquilo que o Pai tinha determinado para ele. E eu e você precisamos cumprir aquilo que o Pai tem determinado, escrito no livro da vida. Ser movido pela palavra e não por evidência. Eu queria que você abrisse agora em Gênesis 50. Aqui nós vamos ver a história de José. Não José, o pai de Jesus, mas José, que foi para o Egito. Os seus irmãos venderam ele como escravo. E ele foi parar no Egito, foi servir para Faraó, e ali Deus abençoou ele grandemente, e ele foi o homem abaixo de Faraó, mas a palavra fala que ele era o pai de Faraó. Vocês vão ver hoje uma coisa interessante, que a palavra fala. Gênesis 50, 24 a 26. Depois vocês vão entender essa passagem de Gênesis, e vocês vão entender a passagem quando Jesus estava na cruz morrendo e o véu foi rasgado e o terremoto aconteceu e as tumbas se abriram e alguns santos ressuscitaram. Não fala todos, mas alguns santos ressuscitaram. Olha o que a palavra fala em Gênesis 50, 24 a 26. Quando seus irmãos foram lá, que estavam passando fome, tá? Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que gerou Abraão, a Isaque e Jacó.
E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Olha aqui, José falou para o povo de Israel: Deus vai visitar vocês. Um homem que não andava por objetivo, mas ele andava pelo chamado, pelo propósito que Deus tinha na vida de José. E olha o que ele fala: Deus vos visitará, então fareis transportar daqui os meus ossos. Olha, ele não tinha morrido, mas ele falou: os meus ossos, eu não quero que fique aqui. Aí você vai ver o mistério da coisa. Amém, irmãos? Prestaram bem atenção nessa passagem? Daqui os meus ossos serão levados. Eu não quero que vocês deixem os meus ossos aqui no Egito. Amém? Falando para o povo de Israel. Eu vou morrer, mas certamente Deus vai visitar vocês. Mesmo depois da morte, ele não queria ficar no Egito. Ele queria ir junto com eles. Os ossos. Falou: olha, não deixe os meus ossos aqui. Leva os meus ossos com vocês. Vamos abrir Gênesis 45, de 4 em diante. Aí, quando José fala com os seus irmãos lá, que os irmãos venderam ele como escravo, e ele já era governador ali, abaixo de Faraó. Olha o que ele fala. 45, 4 em diante. Disse mais José a seus irmãos: peço, chegai-vos a mim, e eles chegarão. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para cá, porque cada conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha a revelação que esse homem tinha. Sabe por que eu fui vendido? Porque vocês iam passar fome e Deus tinha que mandar eu primeiro para lá, para mim ser governador, para mim poder ter alimento para dar para vocês. Ele não tinha um espírito de vingança. Ele podia falar: vocês me venderam, agora vocês vão virar meus escravos. Mas olha a revelação de quem sabe do propósito, do chamado. As pessoas que fazem mal para você, Deus está te dando a oportunidade lá na frente de você poder abençoar essas vidas dessas pessoas. Quem tem propósito e anda com o chamado, ele não anda com um espírito de vingança. Ele não anda com um espírito para vingar. O que caminha por objetivo próprio, esse sim, ele espera uma oportunidade de vingar, de retrucar, de revidar. Mas aquele que anda pelo chamado, pelo propósito de Deus, ele tem o prazer, ele tem a revelação. Quando você tem a revelação que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, José sabia disso. José sabia que aquele que ele foi para a cadeia, foi, sabe, vendido como escravo, cadeia, tudo que ele passou, estava cooperando para o bem que Deus tinha maior para a vida dele. Amém? Pega isso, irmão, pega isso. As pessoas que fazem mal para você, é para você abençoá-las lá na frente, elas. Deus está proporcionando situações difíceis para você, para que você lá na frente possa ter um coração abençoador, como José tinha. O 6, pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós. Olha, não foi vocês que me venderam. Deus fez com que vocês me vendessem para que eu estivesse aqui hoje para abençoar vocês. Quem tem propósito chamado, ele caminha dessa forma, irmãos. Ele entende que Deus tem propósito na dificuldade. Deus tem propósito porque você passar por situações difíceis, porque ele está formando o teu caráter. Ele está, sabe, forjando o seu caráter em Cristo Jesus. Pelo que Deus me enviou diante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar vós em vida por um grande livramento. Ele tinha um entendimento que ele foi vendido como escravo, porque ele era o livramento para a família dele lá na frente. Assim, não fosse vós que me enviaste para cá, 8,
senão Deus, que nem tem posto, que me tem posto por pai de Faraó. Ele falou assim, eu aqui mando até no Faraó. Eu sou o pai do Faraó. Eu mando em Faraó. Eu mando, sabe, naquele que representa a figura de Satanás. Eu mando nele. Eu tenho autoridade sobre ele, porque o pai é que tem autoridade. E aqui ele fala, me tem posto como pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Coisa tremenda isso. José, ele sabia do propósito que Deus tinha. Por isso, não caminhe por objetivos pessoais, caminhe pelo propósito maior que Deus tem na sua vida. Comece a enxergar, porque o homem que caminha com o propósito, o homem que caminha com o sobrenatural de Deus, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que ele falou, leva os meus ossos daqui, não deixe os meus ossos aqui. Não deixe os meus ossos no Egito. Me levam. A hora que vocês forem embora, leva os meus ossos. Homem que anda com propósito, sabe até o que vai acontecer com os seus ossos. Porque ele tem um propósito. O propósito dele é a eternidade. O propósito dele é mais do que na terra. O propósito é eterno. Os objetivos são terrenos. Quando você caminha com Deus por objetivo, são terrenos, pessoal. Mas quando você anda no propósito, no chamado que Deus tem para a sua vida, você anda no propósito da eternidade, no chamado da eternidade. Porque quando você está preso no passado, você não consegue ver o futuro, irmãos. Escuta o que eu estou falando para vocês. Quando você está preso no passado, e José não estava preso no passado, ele não revidou com seus irmãos daquilo que parecia ser mal para ele, mas ele entendia que Deus estava no governo. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está no governo na situação que você está passando, irmãos. Você precisa entender o chamado que Deus tem nessa situação. Você precisa entender e se render ao chamado de Deus na sua vida. O propósito que Deus tem na sua vida. Como José, ele entendeu qual era o propósito e o chamado que ele tinha na vida, que Deus tinha para a vida dele. José estava com o seu passado resolvido. Ele não não caminhava por um objetivo, mas pelo propósito. Quando você vive o propósito, você vê a bênção até nas coisas ruins. Quem caminha no propósito, no chamado, até nas coisas ruins, ele vê bênção, ele vê a mão de Deus ali, aperfeiçoando, aprimorando, sabe? Conduzindo, ensinando. Quando você vive o propósito, você vê bênção até nas coisas ruins. E para você ver o futuro, é preciso resolver o teu passado. Se você estiver preso no passado, você não consegue viver o presente e não consegue ver o futuro. Você não tem a revelação do futuro. Quando você vive o propósito, você vê bênção até nas coisas ruins, porque você sabe que Deus está no governo de todas as coisas, e você sabe que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, eu amo a Deus, se está passando por uma dificuldade, sabe que Deus está nesse negócio, Ele está te aprimorando, Ele está te aperfeiçoando, para que você ande no propósito, para que você ande no chamado e deixe de andar por objetivo pessoal. Você tem que andar pelo reino, não por uma denominação. Você tem que ser participante do reino, viver para o reino de Deus. Para você ver o futuro, é preciso resolver o passado. Para o presente fazer sentido, e meu futuro está garantido. Se eu não sou livre do passado, se José tivesse preso no passado, com magoinha, com rancor, olha o que falou para mim, olha o que fez para mim, você anda por objetivo, você não anda pelo propósito. Deus precisa de alguém sofrer pela causa do evangelho, irmãos. Quem anda no propósito, ele está disposto a sofrer pelo evangelho. Pelo propósito de ser o quê?
cumprido através da sua vida. Porque quando você anda no propósito, você sabe o que vai acontecer com você. E porque Deus quer que você passe por isso. Jesus é o caminho. E, novamente, eu vou falar, Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nele, você não precisa inventar nada, é só você andar. É só você andar no caminho. Onde Jesus pisou, pisa onde ele pisou. Tudo está pronto, tudo está consumado. E quando ele morreu, o céu se abriu, o véu foi rasgado de cima e embaixo, em duas partes. Porque ele está falando assim, olha, você não precisa mais depender de homens. Você vai ter pessoas que vão te instruir, vai te ensinar a palavra, mas você precisa ter acesso direto com o Pai. Você não precisa mais de intermediário para ter acesso com o Pai. E é isso que Jesus morreu na cruz por nós. Pelos nossos pecados e para nós termos acesso. Vamos abrir a palavra lá em Êxodo 13, 18 em diante. Olha que coisa tremenda isso aqui, meu. Eu fico maravilhado com a palavra. Olha o que a palavra fala. Êxodo 13, 18 e 19. Aí quando o faraó deixou o povo ir, o povo de Israel estava preso lá, 400 anos de prisão, aí o povo saiu, né, do Egito. Ó 18, assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Olha o que levou Moisés. Levou Moisés os ossos de José. Porque havia solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará. Moisés estava levando a promessa de Deus com os ossos de José. Moisés não participou do bezerro de ouro, sabe por quê? Porque Moisés não levou ouro, ele levou os ossos de José, ele levou a esperança, ele levou a promessa. Os outros levaram joias, ouro, e eles fizeram o quê? Bezerro de ouro. Mas Moisés não fez isso, porque Moisés levou os ossos de José, porque ele estava levando a promessa, porque ele foi uma aliança que fizeram, o povo de Israel fez com José ali, de levar os seus ossos. Certamente Deus vos visitará, aquilo que José falou há centenas de anos atrás. O que José falou, Moisés repetiu as mesmas palavras. Certamente Deus vos visitará, então fazei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Elá e entraram no deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia com a coluna, e aí Deus vinha com a coluna e vinha com o fogo à noite para esquentar, a coluna de nuvem para esfriar no calor do dia, e caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quando você anda com a promessa, quando você anda aliançado, mesmo com os ossos de um homem de Deus, você tinha uma aliança ali com os ossos, de levar os ossos, e certamente Deus vos visitará. Os ossos estavam o quê? Guardado na promessa. Josué 24, 32. Olha o que fala em Josué 24, 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Essa terra veio ser o quê? Heranças dos filhos de José. E o mais interessante é que José foi enterrado a 11 quilômetros de onde Jesus tinha sido crucificado.
E o que aconteceu lá em Mateus 27, 52? E eu creio que os ossos de José ressuscitaram. Por isso que ele quis que os ossos deles fossem levados, porque ele sabia que Jesus ia morrer na cruz pelos nossos pecados e os mortos que dormiam iam ser ressuscitados. Por isso que ele falou: leva os meus ossos daqui. Olha o que fala 27, Mateus 27, 52. Abriram os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Eu não sei se José foi ressuscitado, mas eu creio que ele foi ressuscitado. Por isso que ele pediu para que levasse os ossos dele para lá, para perto onde Jesus ia ser crucificado. Homens que caminham com propósito, irmãos, são marcados de geração em geração, porque ele não vive para ele, mas ele vive para o próximo. Homens que caminham com propósito são marcados de geração em geração. Pessoas que não trabalham por um objetivo, por um momento, por uma satisfação, mas ele põe uma eternidade, ele trabalha para a eternidade. E a obra de Deus, ela não pode parar em mim, não pode parar em você, e nem ninguém a obra de Deus pode parar. E uma coisa, irmãos, o chamado que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é morrer pelos outros. Sabia disso? Morrer em favor dos outros. Merecendo ou não merecendo. O teu chamado e o meu chamado é você morrer pelos outros, para que as vidas sejam alcançadas, para que as vidas tenham salvação. Irmãos, lá em Filipenses 3,12, Paulo fala assim: esquecemos das coisas que para trás ficam. Foi o que José fez, ele esqueceu das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o chamado, eu prossigo para o meu chamado, para o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Era isso que Paulo estava falando, e é isso que José fala na sua vida, a vida dele fala isso, o seu testemunho fala isso. O seu ministério, o seu chamado é para que você morra para as pessoas, e não para aquelas que merecem, para aquelas que não merecem também, para que elas possam ser alcançadas, e para que elas tenham salvação em Cristo Jesus, para que você leve o evangelho do reino para a vida das pessoas, para que as vidas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus, Pai. Nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz, Pai. E da mesma forma como eu recebi essa palavra que veio do alto do teu trono, Senhor, que essas vidas possam receber, Pai, com a mesma intensidade, com a mesma revelação, com o mesmo entendimento, Pai, ou até superior, Pai, para que vidas sejam tocadas, que vidas sejam salvas. Aprofunde as suas raízes. No começo, Deus me mostrou raízes expostas, em vez de elas estar aprofundadas na terra, recebendo a seiva da palavra, recebendo o vigor do Espírito Santo, os dínamos do Espírito, elas estavam expostas ao sol, sabe, secando, não produzindo, não tendo seivas. Eu quero declarar essa noite, você que tem sentido seco, nessa hora você recebe o fluir do Espírito Santo, os dínamos do Espírito, e as tuas raízes sejam aprofundadas, que essa palavra traga aprofundamento na sua vida, que as suas raízes sejam aprofundadas em Cristo, seja enraizada nas palavras, na palavra, na Escritura, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yahshua Mashiach, você possa ser tocado, ser ministrado pelo Espírito de Deus essa noite, através dessa palavra, e que haja fruto, que haja frutificação, porque essas raízes, nessa hora, elas são aprofundadas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. A glória é sua, toda a honra e toda a glória é sua, Pai. Em nome. Se a gente quiser num livro
para nos trazer conhecimento, nós temos a Bíblia. Ele é um livro histórico, é um livro que nos traz grandes informações e já foi comprovado que as informações ali, tudo que está escrito são coisas que aconteceram no passado mesmo, no entanto, que tem os arqueólogos que começam a achar coisas, utensílios, vasos, canecas, pratos e anéis e moedas e outras coisas mais, confirmando que o que está na Bíblia é verdade, Amém. né? Mas ainda bem que isto também acontece, mas também isto não é tão necessário assim, porque o que a gente precisa muito mais não é de um arqueólogo ou de um cientista nos querendo provar alguma coisa, mas o que nós precisamos é do Espírito Santo, de trazer revelação da palavra, assim como foi lido agora, e nesta leitura bíblica, não só dos dois, né, do Antigo e do Novo Testamento, que se completam em si, se falam, se comunicam, essas histórias bíblicas de fatos que aconteceram no passado, ela vem recheada com uma coisa muito boa, que é a revelação, que isso nos traz, isso nos gratifica, isso nos traz benefício, e não há nenhuma possibilidade de a gente ler a palavra somente como um livro histórico, mas a gente tem que receber essa palavra como uma revelação. Quem nos traz essa revelação é o Espírito Santo, né? Precisamos do auxílio do Espírito Santo para que quando nós lermos a palavra, e pedirmos que Deus fale através da palavra. Senão, vai ser puramente um livro histórico de fatos, onde se tinha pessoas, onde se tinha lá um cenário, uma época, uma estação, uma época política, um governo, como eu falei, vários utensílios, várias coisas que aconteceram, classes sociais, mas dentro disso tudo, dessas histórias, está a revelação de que Deus quer trazer para a gente. E de novo, mais uma revelação, mais revelação desses textos bíblicos que foram lidos, né? E é importante o que foi falado do objetivo e chamado, né? A igreja, hoje em dia, ela está enfrentando uma coisa muito boa, muito boa. Me parece que o Espírito Santo, Deus tem pressionado para que a igreja vire uma igreja sem paredes. Não há mais paredes. Não há mais paredes. Então, para que não vire aquela coisa assim, eu vou à igreja, eu vou até lá ministrar a palavra, eu vou até lá ministrar o louvor, eu vou lá visitar os irmãos, eu vou ter comunhão com os irmãos. Começa a sair esta igreja das quatro paredes, das paredes. A igreja não é mais de paredes. A igreja é de pessoas. Começa a ser confirmado isso, né? Amém. E a palavra vem revelando e vem trazendo isto a cada dia mais. E a época vem dizendo isto, né? Então, por quê? Porque eu vi um comentário no Facebook essa semana, isso me deixou pensativo, porque foi falado que comentasse, não, a igreja, o pessoal fica falando que a igreja somos nós, somos nós. Comentaram assim que eu vi no Facebook, a igreja somos nós. Mas há possibilidade de você fazer uma ceia sozinho, há possibilidade de você fazer outras coisas lá, que eu nem me lembro mais o que estava lá, mas falou algumas coisas, como dizendo o seguinte, que é necessário ter um local às quatro paredes, forçando essa situação. E aí talvez eu tenha, então, eu começo a pensar, né? Eu comecei a pensar, né? Talvez eu tenha que orar um pouco mais para dizer assim, Deus, então pressiona mais, para que haja perseguição, para que não exista as quatro paredes.
Aí, vamos dizer assim, não pode dizer assim, não precisa das quatro, não vamos mais dizer, porque não pode mais ter as quatro paredes. Então, por que eu estou dizendo isto? Estou dizendo isto baseado naquilo que você falou, do objetivo ao chamado. A igreja é chamada que é eclesia ou eclésia, sair para fora. Ela tem um chamado, ela tem um chamado. Ela tem que viver. Você falou uma coisa interessante, as estações, né? Da Páscoa, do Pentecoste, né? Do tabernáculos. Ela tem que viver essas estações. Não estou dizendo de rituais, eu estou dizendo do fluir do Espírito Santo, se movimentando nos acontecimentos, ensinando nos acontecimentos. Por isso que eu falei que não é só histórico, né? Não é só simplesmente uma informação, é revelação. E então a gente tem que entender o nosso chamado exatamente o que você falou, né? Porque como José aqui, você deu um exemplo muito claro, né? Ele estava cumprindo um chamado, Deus estava chamando ele, e é interessante isso que você falou da, dos ossos dele, né? Ele disse assim: certamente Deus está conosco. É impressionante, né? Essa palavra é pouca, é uma frase curta, mas é uma frase que expressa fé, é uma frase que expressa o quanto eu confio em Deus. Será que a gente pode dizer isso, né? Certamente Deus está conosco. Será que não há uma sombra de dúvida ainda de tudo que nós vivemos, de quanto tempo nós somos cristãos? E como é que a gente enfrenta e vive dentro do templo, né, das igrejas e instituições, e ainda está fraquejando nisso e não consegue dizer firmemente, certamente, Deus está conosco, né, a ponto de saber o seu chamado, a ponto de saber quem é o seu Deus, né? E é interessante que, como você falou, de tudo que ele viveu, José viveu, né? As traições, né? Como é que fala? Ser enxotado, né? Não ser valorizado, mas ele permaneceu firme, né? Porque ele tinha os olhos no chamado, fito em Deus, né? Cumprir a vontade de Deus. Engraçado, né? Uma coisa que eu acho que eu posso dizer assim, os ossos de José virou um troféu, virou uma coisa valiosa, né? No sentido de dizer assim, é um testemunho, né? Como levantando, é um troféu como um testemunho, no entanto que você falou, né? Que Moisés citou, né? Falou, ó, Moisés, você falou isso, É, e que José disse isto, certamente Deus está conosco, então eu levo isso como um troféu, faço questão disto, né? E não me ajoelhe para outros deuses, como você falou. E ele levou, essa que você leu, que foi, que você citou, que foi enterrado perto da onde Jesus foi crucificado, né? diz que é 11, 12 quilômetros, né, a 11, distância. 12 quilômetros. Qual o significado disso, né? É engraçado, como você falou, né? Tem um grande significado. Jesus iria ressuscitar, é uma revelação, né? Talvez não era uma revelação completa que ele tinha, mas o Espírito Santo atuando naquela época e conduzindo ele, faça isto, faça isto. E foi um troféu, né? Os ossos dele foi enterrado. E aí eu posso também acreditar como você. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A Ele Bíblia fez não a fala isso, a palavra não fala fala. isso. Não Mas eu fala. creio, mas porque centenas de anos, né? Ele É, veio e foi enterrado ali perto onde Jesus, né, exatamente. ressuscitou, morreu e os túmulos foram abertos. E a palavra é clara: alguns santos foram ressuscitados, É, alguns santos que estavam ali, né, foram exatamente. ressuscitados. Então, isto nos diz que Jesus era Deus, né? É Deus. Então, nos diz o seguinte, que a nossa vida começa em Deus e termina em Deus. Uhum. Tem que for somente os nossos ossos, porque nesses ossos ele traz vida, né? E não,
E na vida de José foi um milagre total, ser escravo, né? Ser escravo. Mas é isso que eu queria falar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra ela ministrou no seu coração. Ela ministrou no seu espírito nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quinta-feira nós temos a live às 20h30, o bate-papo na palavra, com algum assunto polêmico, geralmente no meio evangélico, né, no meio dos cristãos. E quinta-feira, às 20h30, vamos estar batendo papo na palavra com algum assunto referente a isso aí. Amém? Que você possa compartilhar essa live, que você possa ministrar essa palavra para outras pessoas, para que elas possam ser alcançadas e que a salvação possa entrar nos seus lares e na vida das pessoas. Em nome de Jesus, até quinta-feira. Amém? Até quinta. Deus abençoe a vida de vocês.